cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do
também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite e que a paz do Senhor Jesus venha reinar em cada coração. É um prazer muito grande poder estar presente no programa da Rádio Popular, esse programa Falando de Jesus. É um prazer muito grande poder na tarde desse dia de sexta-feira, poder trazer uma palavra ao teu coração, você ouvinte, aonde você está, no seu bairro, na sua localidade, você que está nos acompanhando na rua. É um prazer muito grande. Eu queria compartilhar na noite desse dia um texto da palavra do Senhor com você. E antes de ler o texto, eu queria já fazer uma breve, pequena e curta oração pela sua vida, aonde você estiver. Eu tenho certeza que as mãos do Senhor irão alcançar a tua vida, independente daquilo que você estiver passando. Eu tenho certeza que o amor eterno de Deus há de te alcançar através da graça de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu quero rogar a bênção do Senhor no nome de Jesus. A este rádio ouvinte, a este amigo, companheiro, independente do seu credo religioso, eu quero clamar e interceder agora pelo amor infinito do Senhor Jesus. E o Senhor venha abençoar agora esta vida, este lar, esta pessoa que de repente está com o seu coração contrito, entristecido, magoado, de repente não teve um dia bom, um dia que não foi do seu agrado, mas no nome de Jesus eu compreendo que tudo é permissão do Senhor, e o melhor de tudo é saber que o Senhor tem nos dado vida. Por isso eu quero rogar a bênção do Senhor, que o Senhor venha agora com tuas mãos abençoar esta pessoa agora, que o Senhor venha com tuas mãos quebrar agora toda a dificuldade, todo o embaraço, a tristeza do coração e da alma, e que o Senhor venha falar com cada coração na noite desse dia de sexta-feira, e as bênçãos do Senhor venham alcançar tanto esta pessoa que está nos ouvindo, como também a sua família, em o nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar na noite desse dia está no livro de Romanos, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8. Eu quero ler apenas 2 versículos, porque eu creio que o Senhor já tem nos abençoado e irá nos abençoar muito mais. Eu quero ler o versículo 26 e o versículo 27 da carta aos Romanos, no capítulo 8. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Olhando para o texto em que acabamos de ler, uma carta
em que o apóstolo Paulo, ele agora escreve para os santos que estavam na cidade de Roma naquela época. Bem certo e sabemos que o evangelho a qual intitulamos por o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos mostra o início de tudo, os fatos que ocorreram naquela época, a história claramente, nitidamente escrita através do apóstolo Paulo. Em algumas situações, ele narra que o povo naquela época estava passando algumas adversidades, estava passando por algumas situações, pois eu, olhando para a palavra a qual lemos e conhecendo um pouco da história, bem sabemos que o tempo é curto para contarmos um pouco da história que estava acontecendo naquela época, mas para entendermos bem, podemos olhar para a atualidade, para o século 21 a qual vivemos. O que vivemos nesse século 21? Vivemos dias difíceis, dias maus, estamos presenciando, nós somos a geração que estamos presenciando hoje uma crise muito grande, politicamente falando, e que está, infelizmente, atingindo a população em geral, do empresário ao microempresário e até a classe mais baixa. Basicamente, nós olhando para a situação hoje presente, nós vemos que se assemelha um pouco à situação que ocorria naquela época, porque Roma estava também passando um momento de crise, um momento de dificuldade. E para os santos naquela época, que haviam entregado as suas vidas para viver um evangelho, para viver uma história nova, através de Cristo, conhecendo então uma novidade de vida e espelhando em si nos milagres feitos através de Cristo quando ele ainda estava na terra. Milagres esse que claramente a Bíblia diz que aonde Jesus passava, sinais acontecia, milagres acontecia, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, lares eram restituídos. Aqueles que não tinham o que comer, os pobres necessitados, que se encontravam nas ruas, que não é diferente de hoje. A Bíblia, ela diz que Cristo, ele fazia questão de multiplicar pães, multiplicar peixes. A Bíblia diz claramente que Cristo fazia questão de alimentar os pobres e a Bíblia enfatiza dizendo que eles eram bem alimentados. Hoje vivemos uma história similar. De repente, a indagação do amigo que nos ouve mas naquela época, pastor Nildo, havia Jesus, o dono do milagre, havia o Cristo que operava tais sinais. Hoje é muito difícil se crer e acreditar em sinais. Mas o texto, ora, que lemos, em que o apóstolo Paulo, ele escreve, ele não vai narrar dizendo que se olharmos mais uma vez para Cristo e acreditarmos que Cristo ainda está na terra. Não, o texto não diz isso. O texto diz de aflição, de luta, de tribulação. De repente você está me ouvindo agora, na rua, dentro de um comércio, na sua casa. Eu não sei, mas o Espírito em que o apóstolo ele diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Logo lendo o texto e vendo que as histórias se assimilam, por mais que períodos passaram, quase 2000 anos, mas eu vejo que a palavra do Senhor, ela cumpre cabalmente quando há alguém ainda na face da terra que acredita, que crê. A palavra, ela mostra e claramente vemos pela palavra do Senhor e hoje pelos testemunhos contados, nós vemos que a atuação ainda continua. O texto em que o apóstolo Paulo, ele
escreve aos crentes que estavam em sofrimento, que estavam passando por dificuldade na época, que estavam passando por crise na época. Ele diz que Deus tinha uma glória futura para os mesmos, mas no momento da tribulação, o texto, eu quero ler mais uma vez, ele diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ele diz: da mesma maneira, o Espírito ainda continua ajudando aquele que crê, aquele que acredita. Por isso eu quero te dizer que não importa aquilo que você está passando, de repente a crise tem atingido a tua vida no sentido financeiro, ou de repente a sua situação não é financeira, de repente você pode aí estar me ouvindo dizendo: não, pastor, a minha situação não é financeira. De repente você está passando um problema conjugal, família. Nós estamos vivendo um século onde, infelizmente, a droga se alastra de uma forma terrível. Os nossos jovens estão morrendo. Nós fazemos um trabalho dentro do presídio, através de um projeto missionário Semeando a Liberdade aos Cativos. Trabalho feito na terça, na quarta e no sábado. E temos deparado com situações alarmantes, com jovens presos no tráfico, nas drogas, na prostituição. Mais de 17 mil são hoje o número de pessoas que estão dentro do sistema prisional. De repente eu estou falando para você agora, na sua família, na tua casa, se encontra um jovem nessa condição. Preso, acorrentado, no crime. Você está em desespero, de repente já procurou uma casa de recuperação, não teve êxito. De repente você já procurou de várias formas ajuda em todo canto e ainda não achou. Ou de repente você tem um ente querido preso na Cracolândia, embaixo da ponte, ou até mesmo o tráfico, e não sabe mais o que fazer. Mas o apóstolo, através dessa carta, ele nos dá um conselho muito lindo e maravilhoso. Ele disse que o Espírito intercede por nós. A pergunta é: pastor, esse Espírito intercede a quem? Esse Espírito intercede a quem? Esta é a indagação. Nós vamos olhar para a carta, o livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Ele, no versículo 1, ele vai dizer algo interessante. Ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Ele diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir. O versículo 2 do profeta, do livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que o que impede de Deus nos ouvir são justamente a iniquidade, a transgressão. E o que nos afasta de Deus é justamente o pecado. Então, nós vamos fazer uma junção no texto que lemos em Romanos, no seu capítulo 8, e o versículo 26, que diz que o Espírito intercede por nós. Mas para que esse Espírito venha interceder, de repente, essa intercessão é pela sua causa, pela sua vida conjugal, pela sua família, pelo teu filho que está preso ao crime, às drogas. De repente você acha que não tem mais jeito, você está esperando a morte dele. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus. Eu estou aqui como um servo do Senhor que crê no milagre e que acredita que ainda há solução para a tua vida, que há jeito para a tua família, para o teu ente querido. Eu quero dizer para você que ainda não é o fim. Se você agora olhar para o Senhor, buscar o Senhor, porque a Bíblia diz que devemos buscar enquanto podemos achar, e ainda podemos achar. E eu quero dizer, você que está ouvindo agora esta palavra, se você abrir o coração, independente do seu credo religioso, e de repente, independente se você é católico, se você é espírita, muçulmano, independente se você é cristão, se você é livre pensador, independente, eu não estou aqui para te dizer uma placa denominacional, não. Eu estou aqui para dizer que o Senhor ainda opera milagre através do Espírito Santo que intercede por mim e por você, que intercede quando nós estamos em momentos difíceis em nossa vida. De repente você está chorando agora, está se lamentando, seu casamento está se acabando, indo de água abaixo. De repente a sua família, que outrora era estruturada, sua família de repente tinha uma condição financeira boa, havia união, mas aos poucos isso tem se acabado, tem perdido. Mas espera aí, não é o fim.
O texto diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Pastor, o que é isso? O texto está dizendo que se você crer em Deus, se você acreditar em Deus e abrir o teu coração e passar a buscar a Deus a partir deste momento, a partir desta hora, o que irá acontecer? O Espírito Santo há de levar diante do Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a minha e a sua oração. De repente você está pensando, mas pastor, eu sou uma pessoa mau. Pastor, eu só faço maldade. De repente você está pensando aí, pastor, eu ainda não sou evangélico, eu não sirvo a ninguém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua fé, de você abrir o coração, crer e acreditar que isso pode acontecer com tua vida. Será assim feito. E eu posso te provar isso. O texto que está escrito no livro do Apocalipse, o livro escatológico, o livro que relata o fim de tudo. O texto que está no capítulo 5, o seu versículo 8. O texto vai dizer que o Senhor Jesus, após adentrar o céu, abriu o livro que estava selado, ele mesmo sendo o leão da tribo de Judá. O texto vai dizer claramente que ele entrega na mão de 4 seres. Pastor, que 4 seres são esses? Você vai ver isso no livro dizer que quem são os 4 seres. Eu não posso me apegar agora porque eu tenho algo mais maior de Deus para a tua vida. Eu tenho uma revelação de Deus para você ainda nesses poucos minutos. E eu gostaria que você ouvisse isso, essa revelação que Deus tem para a tua vida. Lá o texto no versículo 8, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 8, vai dizer que o Senhor, através desses 4 seres, e ao lado desses 4 seres, 24 anciões, eles carregavam na mão harpas para louvar ao Senhor, dizendo que Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos, e de dar-nos liberdade, nos tirar do cativeiro, nos tirar da garra de Satanás, porque nós vivemos um século onde a inveja tem tomado conta, onde o ser humano não pode possuir nada. Se você possui um carro, o olho grande vem em cima. Se Deus te abençoa com uma boa casa, o olho grande te persegue. Infelizmente, são maldição que há muito ser humano não acredita, mas isso é real, é verdadeiro. Vem sobre a vida do ser humano e destrói, mata, acaba com tudo. Mas o texto vai dizer que Deus entregou na mão dos 24 anciões taças de ouro. E o versículo em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 8, diz que esses 24 anciões, com taças de ouro na mão, sobre essas taças de ouro há um incenso. E o texto vai dizer claramente que são a oração dos santos. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você crê, quando você acredita e abre o coração para o Senhor e passa a buscar a Deus, a sua oração é levada diante dele. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! A sua oração, Rablassuri Candarábia, é depositada aos pés do Senhor. Lassuri clamam Shomanai. Aleluia! Labrassuri Candarábia. E o texto vai dizer claramente que eles acendem as taças de ouro. E a sua oração, a minha oração, ela sobe como cheiro suave às narinas de Deus. E Ele não suporta e se comove da minha e sua oração. Eu ainda tenho uma revelação para você. De repente você pode estar perguntando, pastor, por que 24 ancião? Por que 24 taças de ouro? Por que o livro de Apocalipse faz questão de dizer que são 24 anciãos e 24 taças de ouro? Por que, pastor? Eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Quantas horas tem o dia? Não são 24 horas o dia? Por isso que são 24 anciãos. É cada ancião que corresponde a 1 hora do dia. Eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. Não importa qual a hora do dia que você busque a Deus.
Você pode buscar a Deus 1h da manhã, 7h da manhã, 2h da tarde, 8h da noite, não importa. Porque a hora que você buscar a Deus, vai ter um ancião ao teu lado, com uma taça de ouro na mão, recolhendo a sua oração e levando diante de Deus. Alá, suriclamanai. E a sua resposta virá. Não importa aonde você está, nesse exato momento, já são 18h32. E aonde você estiver, abre o teu coração agora. Eu quero interceder pela tua vida nesta noite. Tenho certeza que um ancião há de descer neste momento. Eu não sei como você se encontra, de repente o teu coração está abalado, de repente você está pensando em tirar a própria vida porque faliu, perdeu o teu negócio. De repente você, mãe, está chorando porque o teu filho foi preso, está encarcerado. Ou de repente você perdeu um ente querido para as drogas. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer que eu vou determinar sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu vou orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Se foi alguma maldição, se foi alguma obra ao contrário que fizer, se foi olho grande, inveja, não importa. Importa é que nesta tarde, início desta noite, o nosso Deus já está nos ouvindo neste momento. Assim como você consegue me ouvir aonde você está, do alto do céu, Deus também já está te ouvindo. Eu quero interceder por você agora. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, agora, à noite deste dia, Senhor, estamos finalizando mais uma semana e estará entrando um fim de semana, Senhor. Semana esta de feriado, aonde eu creio que muitas pessoas estão chorando de repente a perca de um ente querido. Porque na segunda-feira, Senhor, que é o dia 2, é comemorado o dia do finado. De repente esse dia é dia de sofrimento e tormento para muitos, porque começa a lembrar a morte de um ente querido, a perca de um ente querido. Mas a palavra do Senhor diz em João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e a tenha com abundância. E é o que eu quero ministrar agora na noite desse dia. Entra neste lar agora, Senhor. Entra neste coração agora, Senhor. Alá sobre clã choramanai. Começa a desfazer agora, Senhor, toda obra do mal. De repente essa pessoa está pensando em tirar a própria vida. De repente essa pessoa está em casa acamada, cancerosa, aidética. De repente essa pessoa está com leucemia, não tem cura. Mas eu conheço o Deus que ainda opera milagre. Porque no livro dos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele é e será eternamente. E eu creio que o Senhor ainda cura. Então toca nessa pessoa agora que está cancerosa, desenganado pelo médico da terra. Enfermidade, eu te digo no nome de Jesus, sai deste corpo agora. Sai agora em nome de Jesus. Todo mal, maldição seja quebrada agora. É uma ordem dada pela autoridade em nome de Jesus. Eu uso o poder da palavra agora e te digo: mal, sai deste corpo, sai deste lar, em nome de Jesus. Sai agora, olho grande, palavra de maldição. Eu te repreendo agora e ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você ouvinte deste programa falando de Jesus, agora, onde você estiver, eu quero fazer a oração final sobre a tua vida. Então põe a mão na tua cabeça onde você estiver. Eu quero colocar a mão sobre a minha cabeça, simbolizando agora a oração em posição de mão. E aonde você estiver, você será tocado agora. E o milagre vai acontecer na tua vida. E eu vou te convidar a vir aqui na Rádio Popular, aqui em Taquara 1. Eu quero te convidar a vir aqui para testemunhar e contar um milagre aqui para o nosso irmão Djalma. Você vai vir aqui e vai testemunhar que Deus tem operado um milagre através dessa rádio, desse programa falando de Jesus. Eu ministro agora sobre a tua vida a oração em imposição de mão. E se porventura ainda alguma dificuldade tem tentado reinar e predominar,
mas pelo poder que há no nome de Jesus. Eu repreendo agora e uso os meus lábios para te abençoar. Seja abençoado agora, em o nome de Jesus. Quem crer, diga amém comigo. Deus abençoe. Eu quero aqui agradecer ao Senhor pela essa rica oportunidade e tenho certeza que o Senhor já tem nos abençoado. Certamente estaremos orando por todos os ouvintes do programa. A cada dia, quero rogar oração porque estaremos viajando agora esta madrugada para o Rio de Janeiro. E esse tempo de muita chuva, estrada, feriado, muita correria. Mas você que nos ouve, santo de Cristo, irmão em Cristo, nos ajude, ore por nós, para que Deus venha nos dar uma boa viagem. E sou o pastor Givanildo, todo mundo me conhece como pastor Nildo. E é um prazer poder estar falando com vocês na noite desse dia, agradecendo ao nosso irmão Djalma, o missionário Jário que está nos acompanhando, né? Os demais amigos aqui da região da Serra, porque conhecemos muita gente aqui na Serra. Nós estamos de Vitória, e reunimos na Igreja Pentecostal, o Bom Pastor, na sede no bairro Maracanã. E é sempre um prazer. Que Deus em Cristo vos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite e um bom final de semana em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 36 minutinhos, 18 e 36. Eu quero desde já agradecer ao nosso bom Deus por também nos dar essa oportunidade de receber o irmão, o pastor Nildo, o irmão Jário, o irmão Joacir, e também a você que está nos ouvindo em qualquer lugar da Grande Serra, você que está nos ouvindo em qualquer lugar do Espírito Santo. Quero mandar um abraço às pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo em Vitória, Vila Velha, a você que está em Aracruz, a você que está em Guarapari, a você também que nos ouve lá no Belém do Pará, a você que está no Rio de Janeiro, aonde que quer que Deus permita que esse programa possa chegar e que a sua palavra, através dos seus mensageiros, também chegue até vocês. Cada mensageiro tem o seu tema, cada mensageiro tem a sua forma, cada mensageiro, o Espírito Santo age na vida dele. E hoje nós recebemos, como nós falamos no nosso programa, viu, Graucio? Nós ainda temos alguns minutos, que Deus fala para nós, a cada dia, a cada hora, nos traz uma mensagem. Se está aqui no programa, Deus fala conosco aqui. Se nós vamos congregar, Deus também fala conosco. Deus fala porque a sua palavra, ela vai ao encontro daquilo que eu sei e Deus sabe o que eu estou passando. Então ela se encaixa. Então, às vezes pessoas, elas vão para as congregações e elas voltam vazias. Elas não sentem que Deus fala com elas, porque realmente elas não vão para adorar o verdadeiro Deus. Elas vão para mostrar o seu relógio, a sua roupa bonita, o seu carro bonito, vai mostrar o que ela tem. De dentro, ela não tem capacidade de mostrar. Até mesmo para sair de casa. Às vezes as pessoas vão para as congregações, para as igrejas, mas elas vão para sair de casa. Vou sair de casa, vou na igreja. Então, às vezes as pessoas vão, Deus está chamando a atenção, Deus está falando, mas ela não se entregou. A palavra volta, não a de Deus, que a palavra de Deus nunca volta vazia.
Porque talvez aquela pessoa não prestou atenção, mas amanhã, depois da manhã, no dia da semana, ela vai lembrar de algo que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou que está acontecendo naquele momento. Ela vai lembrar, poxa, eu vi o pastor falar sobre isso. Porque nós vivemos a realidade. Apesar de nós termos várias nações, apesar de nós termos várias comunidades, apesar que nós temos vários presidentes, apesar que nós temos vários governadores, mas só existe 2 povos, só existe 2 reis, só existe um Deus. Existe deuses, mas só existe um Deus. Eu falo existe 2 reis, apesar que não é rei, rei é só Jesus. Existe o príncipe que é Satanás. Existe o Deus, o único Deus, existe o rei que é rei Jesus, existe o príncipe das trevas que é Satanás. Só existe esses 2 povos. Povo que quer adorar Deus, o verdadeiro Deus, em espírito e verdade, e existe as pessoas que querem adorar o príncipe. Só existe 2 povos, apesar que nós temos várias nações. Por quê? Porque existem as pessoas que fazem o bem e existem as pessoas que fazem o mal. E hoje o mundo nós estamos vivendo isso aí, guerra, tudo isso nós estamos vivendo. E eu quero agradecer aqui a presença do pastor, pela sua palavra, ter aceitado aqui, nós estávamos, Deus opera. Nós pedimos desculpa, até o Graucio falou fora do ar aqui, eu estava conversando com ele. Ele conseguiu pegar o sinal da abertura, nós estávamos com problema de sinal de internet, porque aqui local as pessoas, as comunidades nos ouvem. Mas esse programa, ele não é da rádio, esse programa é de Deus. E Deus operou exatamente na hora que nós estávamos naquela correria, o irmão nem podia recepcionar direito, eu estou para cá e estou para lá, mas Deus usou da sua unção e colocou exatamente as 6 rádios em conexão para ouvir a mensagem. O mais importante aqui, pastor, como nós sempre falamos, o irmão ali é um desse testemunho, não é o apresentador do programa aparecer, não é nós falarmos palavras bonitas. O mais importante é a palavra de Deus, o mensageiro que trazer ela aqui, ela chegar ao ouvido e o coração das pessoas. Olha Deus. Isso para nós é muito importante. Então, quando o nosso sinal realmente, nós estávamos tentando reconectar, fazer, o Graucio estava nos ajudando de lá de Novo Horizonte, e assim nós estamos fazendo tudo. E Deus fechou, agora sim, eu vou liberar tudo perfeito para a palavra chegar. Então eu quero agradecer a Deus, o pastor também está aqui, e nós vamos ter a oportunidade de, assim se o pastor aceitar, porque o pastor está fazendo uma missão, evangelização através do sistema de rádio. E o programa Falando de Jesus é o único no mundo. O programa de Jesus é o maior do Brasil, porque nós falamos com 45 comunidades. E aonde que Deus achar que tem que chegar, não adianta Satanás entrar na frente que Deus vai quebrar. É verdade. Porque o impedimento ele tenta, mas nós temos e cremos num Deus que é muito mais. Porque a palavra não é minha, a palavra não é do pastor, a palavra é de Deus quando usa um mensageiro para trazer a mensagem. Tá certo, pastor? Certo. Eu quero agradecer ao pastor mais uma vez, vamos desfazer a nossa rede. Alô, Graucio, o sinal está chegando para você e nós vamos voltar com a nossa programação normal. E se assim Deus permitir, amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez com um programa Falando de Jesus. Mas você não fica triste se de repente você está em algum lugar e você não conseguiu acessar o site da rádio. De repente, o sinal cai, ok? Eu vou até dar um recado aqui em termos de evangelização. De repente, você que já está nos acompanhando, está assistindo o programa todos os dias pelo site da rádio, fora aqui da Serra, né? Ou até mesmo dentro da Serra. Não se preocupa não, depois das 22 horas, se a gente tiver autorização, Deus já autorizou que ele viesse até aqui. Deus já autorizou que ele pudesse falar o recado que puder. E se o pastor assim autorizar, depois das 22 horas, nós vamos postar no site, no YouTube, né? Para que as pessoas depois também possam refletir melhor e ouvir melhor a mensagem. Tá certo, pastor? 18 horas e 44 minutinhos a todos vocês. Uma ótima tarde, ainda é tarde ainda, e também uma ótima noite. Amanhã, se Deus assim permitir, nós vamos estar aqui a partir das 17h40 para mais um programa Falando de Jesus.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.